O início do código embarcado no nosso sistema consiste na declaração das variáveis que nós utilizamos, na declaração também do PIC que nós estamos utilizando, que é o 16F877A. Nós estamos utilizando uma biblioteca externa, que é a mod LCD, para o controle do display LCD. E um ponto importante de se frisar são esses vetores que nós declaramos com valores em binário referente aos valores enviados para o módulo que controla o motor de passo. O código consiste basicamente na declaração inicial aqui de todos os timers que nós utilizamos no código, das interrupções, e nós estamos utilizando o timer 0, que entra na interrupção a cada 1,6 milissegundos. Então, a cada 1,6 milissegundos, nós temos um contador que é incrementado e nós verificamos se o motor de passo deve estar ligado na variável passo on e se a contagem do nosso contador é maior ou igual ao atraso que nós definimos. Esse atraso é definido ao tocarmos nos botões que controlam os motores. Nós temos aqui a interrupção das portas B, que quando qualquer tecla do teclado é tocada, nós interrompemos a interrupção anterior, que é a RTCC. Nós desabilitamos também a própria interrupção das portas B para evitar bounce, e nós verificamos qual foi o botão teclado, né? Através dessa função test call. Essa função, e assim como todo o código, vai estar disponível na descrição, então vocês podem verificar como tudo isso está codificado. Então, no retorno da nossa função test call, nós recebemos um valor inteiro que representa as teclas do teclado matricial de 1 a 9. Como dito anteriormente, o botão 1 deve girar o motor de passo no sentido anti-horário. Então, quando essa tecla é acionada, nós utilizamos aqui um loop para passar todos os valores do vetor que está declarado lá em cima no nosso código, com os valores da sequência para o sentido anti-horário do motor de passo, e nós passamos isso para nossa variável, para o nosso vetor passo, que vai ser utilizado na nossa função dentro da interrupção do timer 0. Então, com isso é possível alterar o sentido do movimento do nosso motor. Em seguida, nós apenas escrevemos no LCD o que está acontecendo. Então, nós temos aqui step motor e no sentido anti-horário. Isso acontece também com as próximas teclas, e a nossa tecla número 2 deve ligar e desligar o motor de passo. Então, nós escrevemos no display LCD e nós verificamos se o estado da nossa variável é ligado, ou seja, se o passo on está no true com o valor 1, então ele é desligado e nós escrevemos no LCD desligado. Se não, ele é ligado e nós escrevemos no LCD ligado. O botão 3 deve girar o motor de passo no sentido horário. Então, assim como ocorreu no botão número 1, nós também fazemos para o botão número 3, sendo que o que é atribuído ao nosso vetor passo são os valores do nosso vetor horário, alterando o sentido do motor. O botão número 4 diminui a velocidade do motor de passo, então nós temos uma variável chamada atraso, e essa variável ela fica variando, né, do número 2 até o número 11, que são os valores mínimo e máximo de atraso, que são a quantidade de vezes que o código deve entrar aqui na interrupção do timer 0 para que seja contada um pulso de sinal no nosso motor de passo. Então, quanto menor for o atraso,
maior é a velocidade do nosso passo, do nosso motor de passo, e vice-versa, né? Então, aqui nós verificamos se o atraso é menor que 11, ou seja, se o atraso ainda pode ser incrementado. Se sim, a nossa velocidade diminui, o nosso atraso aumenta. O mesmo acontece para o botão 6, porém ao contrário, ou seja, se o atraso for maior do que 2, significa que a gente ainda pode decrementar ele, então a velocidade do nosso passo incrementa enquanto o atraso diminui. E nós utilizamos as funções, assim como acima, para exibir isso no display LCD. Quando nós tocamos o botão de número 7, nós diminuímos a velocidade do nosso motor de corrente contínua. Então nós temos uma variável velocidade do CC, que nós utilizamos para indicar qual é a velocidade que está sendo setada no motor de corrente contínua, e varia de 0 até 9. Então, se a velocidade do motor de corrente contínua for maior do que 0, significa que ela pode ser decrementada. Então, nós diminuímos o valor do nosso PWM, que está setado para ser de 0 a 1021. Nesse caso, nós utilizamos 102 como um intervalo para cada um das 10 possibilidades que nós temos para o valor do PWM. Então, ele inicia em 0 ou 1020, no caso, e ele vai subindo de 102 em 102 ou decrementando de 102 em 102. Então, quando nós diminuímos o valor do nosso PWM, nós também diminuímos a velocidade do motor de corrente contínua, e nós setamos isso através da função setPWM Duty. Então, nós printamos isso no nosso display LCD. E o mesmo acontece para a tecla 9, só que dessa vez aumentando a velocidade do motor de corrente contínua. A tecla 8 é responsável por ligar e desligar o motor de corrente contínua. Então, nós verificamos qual que é o estado da variável CC-ON. Se for 1, ou seja, se o motor de corrente contínua está ligado, nós setamos o PWM, o valor do PWM do T1 para 0, e nós colocamos nossas variáveis também em 0 para indicar que ele está parado. E nós escrevemos isso no LCD. Caso contrário, se o nosso motor estiver desligado, nós ligamos ele com a maior velocidade que ele pode alcançar, no nosso caso, colocando o valor 1020 no nosso PWM. E assim nós também escrevemos no display LCD. Após isso, nós aumentamos, colocamos o nível do sinal das portas B de 0 a 2 em nível alto, que são as portas responsáveis por setar a tensão das linhas do teclado matricial, a linha 1, a linha 2 e a linha 3 como alto, para nós detectarmos a próxima tecla. Em seguida, nós usamos um delay de 200 milissegundos para evitar o debounce, caso nós venhamos a apertar o botão e ele venha a reconhecer mais de uma ação. E depois nós habilitamos novamente as interrupções que nós desabilitamos no começo da nossa função. Bom, o projeto consiste em manipular o motor de passo e o motor de corrente contínua através de um teclado matricial. Estamos utilizando um display LCD 16x2, um PIC 16F877A. Também estamos utilizando um teclado matricial 4x4, um módulo ULN 2003, um motor de passo de 5 volts e um motor de corrente contínua também de 5 volts. Bom, no teclado temos as seguintes opções: o motor de passo girar no sentido anti-horário e no sentido horário, ligar e desligar o motor de passo,
aumentar e diminuir a velocidade do motor de passo. Também no teclado temos o controle do motor de corrente contínua, no qual, pressionando o botão 8, ligamos e desligamos o motor. Na tecla 7 se diminui a velocidade. E na tecla 9 aumenta a velocidade. As portas D estão sendo utilizadas para a exibição do display LCD. A porta C2 está sendo utilizada pelo PWM, que controla a velocidade do motor de corrente contínua. As portas de A0 até A3 são as responsáveis pelo controle do motor de passo. E as portas B estão sendo utilizadas pela leitura do teclado.